Primeiro, é buscar um profissional especializado em amamentação. Isso aí, ela já tem que ter, junto do enxoval dela, profissional que vai trabalhar com ela a questão da amamentação. Então, primeira coisa, buscar a ajuda de um profissional, ter essa rede de apoio, estudar bastante, né, sobre a amamentação, sobre os componentes do leite. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar um tema sobre agosto dourado. Você sabe o que é o agosto dourado? É sobre a amamentação. Sabemos a importância da amamentação para os bebês recém-nascidos até uma certa idade. E é para falar sobre este assunto que eu convidei aqui a Bruna Grazielli, enfermeira especialista no tema de amamentação. Muito obrigado, Bruna. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Legal. Bruna, explica pra gente qual que é a importância de ter uma data como esse, o Agosto Dourado. Olha, o Agosto Dourado, ele é um mês de conscientização do aleitamento materno. Então, no mês de agosto inteiro, são realizados, conferências, celebrações, ações, tudo em prol do aleitamento materno. E a questão agosto dourado, né, o dourado, ele é porque o leite materno ele é um alimento padrão ouro, por isso que é o agosto dourado, né, a hora de ouro, que é aquela primeira mamada após o parto, e por isso tem esse nome de agosto dourado. E este ano o tema é muito interessante, que é a amamentação e as mães que trabalham, né, a importância da rede de apoio para essa mãe que trabalha. Sem dúvida, isso é um tema muito importante mesmo, porque é bem difícil, né, para as mulheres conciliar aquele momento de retorno da licença maternidade e a amamentação. Como que vai ser Isso. aqui? Como que você que trabalha com aleitamento, como que é feito essa transição? Olha, é um momento bem difícil e, infelizmente, a mãe, quando ela não tem muita informação ou quando ela não tem informação correta, ela acaba meio que associando o retorno ao trabalho com o desmame ou com a introdução da mamadeira com fórmula, alguma coisa desse tipo, mas não é. Ela se preparando, buscando ajuda, orientação, ela consegue continuar trabalhando, amamentando o bebê. Tem empresa que facilita muito, porque tem empresa que coloca como se fosse um lactário, geladeira para a mãe armazenar aquele leite que ela extraiu. O importante é ela começar a se preparar, tipo um mês e meio antes dela voltar a trabalhar, ela começar a se preparar, contratar uma consultora para ter todas, né, as orientações corretas, começar a se ausentar aos pouquinhos do bebê para ver como é o comportamento dele. Ela se programando direitinho não é motivo para desmame. Quais são os benefícios do aleitamento materno, tanto para a mãe como para o bebê? O aleitamento materno, ele tem, assim, benefícios imensuráveis e para a vida inteira, com repercussões positivas para a vida inteira, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o bebê, protege de alergia, de infecção respiratória, é um alimento que é rico em hormônio, rico em anticorpo, em células de defesa. Esse bebê, ele fica tanto nutrido, quanto ele fica protegido. O colostro, então, é considerado a primeira vacina do bebê. São milhões de anticorpos. Além de toda essa proteção, né, tem o vínculo com a mãe, o apego com a mãe. O bebê, ele fica mais inteligente, ele é mais confiante, ele tem um bom comportamento alimentar quando chegar a hora da introdução alimentar, porque o leite materno ele tem várias fases, né, ao contrário da fórmula, que ela é toda homogênea, o bebê toma tudo aquilo ali rapidinho. O leite ele vai pegando fase por fase, então ele passa a ter tanto uma boa introdução alimentar, quanto um bom comportamento alimentar no futuro, mas principalmente a questão da proteção. Diminui mortalidade infantil, diminui internações do bebê por causa de infecção, de diarreia, de otite. Essa mãe consegue trabalhar mais tranquila, ela produz mais no trabalho, porque o bebê não fica muito doente. E para a mãe tem toda aquela questão do vínculo do afeto com o bebê, ela emagrece, a autoestima dela fica lá em cima, né? Conseguir amamentar. Tem essa questão que eu falei do trabalho, que ela acaba trabalhando mais, porque ela sabe que não deixou o filho doente em casa, não onera muito o sistema de saúde. A cada ano que
essa mãe amamenta, ela diminui em 6% o risco de desenvolver um câncer de mama, diminui o risco de desenvolver um câncer de ovário, de útero, diminui o risco de ter uma osteoporose. Então, é só benefícios maravilhosos. Qual seria o momento ideal? De quanto tempo deve ser a amamentação ao longo dos meses aí para começar a fazer esse desmame e o bebê passar a comer só uma fórmula ou já entrar na papinha? Então, o bebê deve ser amamentado exclusivamente por 6 meses, sem a necessidade de entrar com água, suco, chazinho, fórmula. Ele não precisa nada disso. O leite materno é um alimento completo e é de acordo com o que ele precisa. Toda mãe produz o leite que o bebê precisa. Vai acompanhando tanto o crescimento quanto a produção. Ela meio que, entre aspas, estabiliza. Então não tem necessidade de outros alimentos. A partir de 6 meses, inicia a introdução alimentar. E o leite materno, ele vira o complemento. Então ela vai alimentar esse bebê no intervalo das principais refeições, no café da manhã, no lanchinho da tarde, e continua a livre demanda, da mesma forma, né? E o ideal é que seja de até 2 anos ou mais, né? Quanto mais esse bebê for amamentado, mais proteção ele tem. Mas no mínimo 6 meses exclusivo. Legal. E aí tem algumas mulheres que têm dificuldades para fazer amamentação, né? Quais são as principais dificuldades de amamentação? Olha, em primeiro lugar, falta de informação correta. Tem muita informação, né, em vídeos, sites, blogs, internet, rede social no geral. Tem muita informação. Mas também tem muita informação que não procede e ainda tem muitos mitos em torno da amamentação. Há o mito do leite fraco, o mito que o leite não sustenta. Então, a primeira coisa é o quê? Buscar informação, porque a falta de informação correta, ela prejudica muito a amamentação. Às vezes as pessoas ficam ali cercando muito, mas ninguém tem uma informação ali correta e precisa. É legal ela já procurar uma consultora de amamentação ainda na gestação, para ela fazer aquele preparo para amamentar e para depois que esse bebê nascer, ela continuar sendo acompanhada nos primeiros dias, que é muito difícil. Treinar com ela, né? O profissional que vai cuidar, treinar com ela a pega correta, a sucção do bebê, a posição, porque as feridas, né, do mamilo, ela ainda é um fator que tem um risco alto para esse bebê ser desmamado, porque a mãe não aguenta amamentar com dor, né? Além de buscar apoio da família, do marido, que é muito importante a rede de apoio, senão a mulher ela fica muito cansada, ela fica muito fadigada, é o dia inteiro, durante muito tempo, só muito peito, peito, peito. Às vezes ela está com um pós-parto difícil, está com uma cesariana que foi às vezes difícil. Então, isso a gente vê que é uma dificuldade, a falta de informação e a falta de apoio. E você, como uma especialista nesse tema de amamentação, quais são as principais dicas que você pode passar para as mulheres que vão começar a amamentação em breve? Primeiro, é buscar um profissional especializado em amamentação. Isso aí, ela já tem que ter, junto do enxoval dela, profissional que vai trabalhar com ela a questão da amamentação. Então, primeira coisa, buscar a ajuda de um profissional, ter essa rede de apoio, estudar bastante, né, sobre a amamentação, sobre os componentes do leite, que é para ela não ter nenhuma dúvida de que o leite materno, ele sustenta sim o bebê e ele não precisa de nada além do leite materno. Ela saber que não existe leite fraco, que não existe leite insuficiente, que isso tudo é falta de estímulo, que às vezes a cada mamadeira que introduz é uma mamada que pula e acaba perdendo um estímulo. Então ela estudar bastante a teoria para a gente poder ensinar a prática. Legal. E aí aqui agora, dentro desse agosto dourado, que é justamente essa temática do aleitamento, que você falou que esse ano o tema é justamente essa transição entre a licença maternidade e a volta ao trabalho, quais são também as dicas que você pode passar para essa mulher que está amamentando e que vai retornar ao seu trabalho em breve? Então, ela tem que ter uma pessoa de confiança que vai cuidar do filho dela, para ela poder trabalhar tranquila, né? Ela tem que começar um estoquezinho de leite antes dela começar a trabalhar.
ela tem que começar a extrair esse leite, encher nos potinhos 15 dias antes, porque ele vale 15 dias no freezer. Então, vai para o trabalho, deixa o leitinho dele congelado com quem for ficar com ele, ou na escolinha. Quando ela estiver trabalhando, se a empresa tiver o local ideal para ela extrair esse leite, extrai o leite, põe na geladeira, voltou para casa, põe na bolsinha térmica, vai direto para o freezer e ela amamenta o bebê direto da fonte quando ela estiver junto dele. Então, ela tem que se organizar bastante, porque tem essa questão que ela tem que treinar a pessoa que vai ficar com o bebê para ofertar o leite no copinho ou numa colherzinha, para não correr o risco dele pegar uma mamadeira e depois querer fazer uma grevezinha de peito, ou isso acabar saindo num desmame. Então, treinar essa pessoa antes, o uso do copinho, o uso da colher, conversar na empresa dela, olha, eu estou amamentando, eu vou precisar fazer algumas pausas no trabalho para extrair meu leite, tem aquela hora que ela pode sair mais cedo, né, em prol da amamentação. Então, ela tem que primeiro se organizar, conversar em casa, conversar na empresa e dar tudo certo. É uma logística, e como é uma logística, tem que ser tudo muito bem programado para dar certo. Isso aí, muito bom. Bom, conversamos aqui hoje no nosso Mandcast sobre a amamentação, né, o mês de agosto dourado, que é essa data comemorativa, né, em lembrete aí a importância da amamentação, tanto para a mulher como para o bebê, como a Bruna nos explicou. A Bruna Graziele Martins é enfermeira, especialista em amamentação e aleitamento materno. Bruna, muito obrigado por todas as informações e dicas que você passou aqui para as mulheres que assistem ao nosso Mandcast. Gina, eu que agradeço. E queria dizer para as mães que não se convençam logo na primeira opinião. Você não tem leite, seu leite é fraco, seu bebê não ganhou peso suficiente. Não se convençam assim tão fácil. Procure outra opinião. Uma consulta de 20 minutos é muito pouco para você definir alguma coisa relacionada ao aleitamento. Tem que ter um acompanhamento de perto por um profissional. Não desiste. Cada gota conta, por isso que é o padrão ouro, literalmente ele é o ouro líquido mesmo, então procure ajuda, não se convença assim muito fácil, numa consulta de 20 minutos. O bebê que ele é amamentado, ele não gera lucro para a indústria, então tem um marketing muito forte atrás das fórmulas infantis, então assim, não se convençam por isso. Na farmácia, na prateleira, a mãe não vai encontrar nada que substitui o leite materno ou nada que seja comparado ao leite materno. O leite materno ele é vivo, ele é riquíssimo em células, em hormônio, em fator de crescimento, e isso a gente não encontra na lata da fórmula, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar também uma reflexão, que eu gosto muito de falar com as mães, uma frase da Santa Teresa d'Ávila, ela fala, muito custa o que muito vale. Então, isso serve muito para o aleitamento materno. Tá certo, é isso aí. Bruna, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Mandcast de hoje, abordando o assunto do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, aqui com a Bruna, que é enfermeira especialista nesse assunto. Se você gostou do nosso Mandcast, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Até a próxima!